eu vejo que um tema que emergiu foi essa coisa da natureza do processo de mudança, né? E eu acho esse tema super interessante e ele é cheio de nuances, assim, né? E tem múltiplas lentes que a gente pode usar para olhar para esses processos de mudança e, com certeza, olhar para processos de mudança, para a natureza dos processos de mudança, é fundamental para a gente manejar as nossas angústias, porque eu sinto que muitas das angústias que a gente sente nesse lugar de ter a expectativa de fazer a nossa participação apropriada, né, ou de ter a transformação sistêmica como a motivação, né, da nossa fonte de agência, vem de alguns vícios internalizados da modernidade, sabe? Essa expectativa de produzir mudança, né? De promover mudança, eu acho que ela é algo, a revolução, né? Eu acho que é algo muito moderno, assim, e bastante diferente das perspectivas orientais e não ocidentais sobre se alinhar com o fluxo de mudança que está em acontecimento. Por isso que é muito importante, por exemplo, eu vi em algumas falas de vocês essa angústia em relação aos negacionistas, né, por exemplo. E aí, algo que é interessante a gente pensar que, em busca da nossa participação apropriada, a gente talvez não faça sentido querer mudar essas pessoas. Não é sobre a gente mudar as pessoas ou produzir mudanças, né, catalisar processos de desenvolvimento, né, de padrões geradores de saúde, sendo informado, por exemplo, para a ideia de desenvolvimento, parte do princípio do reconhecimento da integralidade da essência daquele fenômeno vivo com que a gente se relaciona, né? Não é sobre a gente, né, exteriorizar o nosso paradigma e absorver o outro dentro disso, né? Isso pode, assim, se a gente tiver, em alguns momentos talvez seja, mas assim, se a gente tiver nesse lugar, com certeza a mudança sempre vai ser uma fonte de angústia muito grande para a gente, né? E aí o que me alegra é que tem muitas outras maneiras da gente entender processos de mudança, tanto a natureza dos processos de mudança, né, para além de uma mudança linear, né, e progressiva, os processos de salto evolucionário. Isso eu acho que é algo interessante, as diversas teorias de mudança, mas também pensar a mudança, pensar a mudança como processos de desenvolvimento, de fenômenos que estão se desdobrando ao longo do tempo, e como a gente pode fazer uma intervenção estratégica, não para mudar aquilo para a direção que nós achamos que é interessante, mas para ajudar aquilo a realizar aquilo que ele tem potencial para ser e se tornar. Assim, falar isso sem uma situação concreta pode parecer muito abstrato, mas na medida que a gente começa a internalizar isso no nosso dia a dia, né, como a Giovana falou, enquanto a gente vai vivendo as experiências, a gente vai vendo que isso muda, e muda muito o manejo das nossas expectativas, porque a gente sai desse lugar do agente solitário, manipulando o sistema, e a gente entra num lugar de participante mesmo, de um processo que está acontecendo e que pode contar com a nossa possibilidade de contribuição. E aí, em termos globais, é muito interessante quando a gente entra no tempo profundo, como a Joanna Macy diz, e a gente percebe: opa, não, então a gente está aqui, terça-feira à noite, no encontro para pensar atributos da liderança regenerativa, paradigma emergente, o paradigma regenerativo está emergindo como uma possibilidade de orientação, né, do nosso destino pessoal e do destino humano dentro de um mundo extremamente complexo, né, e que finalmente, cuja natureza complexa, ambígua e paradoxal, finalmente está sendo reconhecida e que nos chama a cultivar novas capacidades que a gente não tem, mas na medida que a gente desenvolve, talvez a gente consiga ter mais resiliência para manejar as nossas angústias, né? Com isso, assim, eu não quis dar nenhuma resposta, porque eu me sinto tão angustiada quanto vocês, todos e todas, e angustiada, em alguns momentos, em muitos momentos, deprimida e enlouquecida com isso que está acontecendo. E nesses momentos,
Eu gosto muito de me conectar com as falas da Joanna Macy, por exemplo, assim, essa ideia de que um coração que se quebra jamais e pode conter o mundo inteiro e de que a gente está aqui para sonhar o sonho da Terra e está para sonhar o pesadelo também, né? O reconhecimento da nossa interdependência e o alinhamento com esses paradigmas emergentes implicam esse desconcerto nosso mesmo, né? E seguir com angústia e seguir com problema, né? Enquanto a gente vai descobrindo essas formas de manusear tudo isso e fazendo novos sentidos, né? Do mundo juntos.